bem, aí é quando o salmista vai dizer lá no livro de Salmos, quando nos disseram, estamos de volta a Sião. Ou seja, quando nos trouxeram a notícia que nós voltaremos para a nossa casa. Mas essa alegria foi antes de chegar. Porque a alegria, o riso que veio sobre eles, é porque eles lembravam como a sua terra estava quando eles saíram. Mas quando eles chegam em Sião, o riso vai embora, a alegria vai embora, porque eles encontram Sião destruído, as praças destruídas, o templo da casa do Senhor destruído, o tabernáculo, uma destruição total. A Bíblia diz que Nabucodonosor deixou Jerusalém um caco. A Bíblia diz que os reis, eles fizeram uma tragédia, e agora o coração deles não tem mais alegria. E é quando o salmista também vai dizer que no salgueiro penduramos as nossas harpas. E eles disseram, como cantaremos? Estando em terra estranha. A terra para eles estava estranha, estava diferente. E a tristeza vem no coração do povo. Mas a obra de Deus, ela é por fases. Só que nessa época, nesse período, nessa época, meu pastor, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele ainda estava juntamente com Esdras e juntamente com Neemias, se preocupando ainda em fazer alguma coisa para levantar os muros que tinham sido derrubados, para poder levantar o templo que tinha sido destruído. Mas o povo estava num desânimo total. O povo não estava crendo mais, o povo não estava tendo mais aquela mesma alegria, o povo não estava tendo mais aquela mesma pegada. Aí é por isso que a Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué estava dentro do templo, oferecendo sacrifício, mas as suas vestes estavam sujas. Aí eu te faço uma pergunta: como que sujou as vestes do sumo sacerdote? Fazendo o que era para ser feito, fazendo o correto. Ele não sujou suas vestes erradamente, não. Aquilo era um ofício, aquilo era uma normalidade. Toda vez que ele ia oferecer um sacrifício para Deus, toda vez que ele ia fazer, oferecer oferta de manjares, a roupa do sacerdote sujava de sangue, era o trabalho dele, mas ele tinha que tomar cuidado, porque todas as vezes que ele se sujava fazendo a obra, Deus queria que ele lavasse a sua roupa. Mas só que ele já estava vendo o templo destruído, ele estava vendo a praça destruída, ele estava vendo a cidade num caos só, e ele começa, quem sabe, a pensar desta forma: o que vai adiantar eu ficar me preocupando com um respingado de sangue de cordeiro que eu ofereci para Deus, enquanto o templo está todo destruído? O que vai adiantar eu ficar me preocupando apenas com as minhas vestes, e nós não temos nenhum lugar para adorar ao Senhor? Aleluia! E quando eu olho para esta palavra, aqui eu começo a entender que, na verdade, Deus conhecia o coração daquele sacerdote. E Deus sabia que aquele sacerdote, chamado Josué, ele não estava com o seu coração querendo fazer bagunça. Ele não estava com o seu coração querendo fazer baderna. Ele não estava com a sua vida errada diante de Deus. Ele não estava com vontade, aleluia, de envergonhar o nome do Senhor. Mas ele estava cansado da obra. Estava conversando agora com o missionário dentro do carro, e ele estava me passando uma situação que aconteceu com ele no domingo. E ele disse para mim: evangelista, posso falar, varão? Evangelista, eu queria estar muito na escola dominical, no domingo de manhã, mas eu não estava com raiva de nada, não estava tristecido, mas eu estava me querendo tomar um ar puro, estava querendo tomar um ar fresco. Às vezes a obra de Deus nos dá um cansaço, mas Satanás, ele gosta de se aproveitar. Satanás, ele gosta de ser oportunista.
aproveitar esses momentos para me acusar, aproveitar essas horas para te acusar. E a Bíblia diz que quando o sumo sacerdote Josué entra com as suas vestes sujas, o anjo de Deus aparece. A Bíblia diz que Satanás, como é oportunista, ele entra e começa a acusar, querendo com que aquele anjo viesse fulminar, viesse acabar de uma vez por todas com a vida daquele sumo sacerdote. Aleluia. Mas eu glorifico a Deus. É por isso que eu gosto desse Deus, é por isso que eu amo esse Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele vai olhar para o coração do sumo sacerdote Josué, e ele vai perceber que a única coisa que o sumo sacerdote precisava era de um renovo. Na manto, na vaxandarábia. E a Bíblia vai falar, irmãos, que Deus, ele desce um renovo na vida do sumo sacerdote e diz para ele assim: eu vou trocar as suas vestes hoje. Remanda subinaracandarábia. Aleluia. Meu irmão, eu vim aqui nesta noite apenas entregar o que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Aleluia. Deus, ele conhece o meu coração. Aleluia. Deus, ele conhece o teu coração. Aleluia. E Deus sabe que os teus caminhos são caminho bom e não caminho maus. Mas vai ter momento na nossa vida, vai ter momento na nossa história, no meio da nossa caminhada, que o diabo vai tentar nos acusar, vai tentar usar blasfêmia, vai tentar fazer alguma coisa. Mas eu creio e acredito no Deus que eu sirvo, porque quando o diabo, ele vem nos acusar, aleluia, parece que eu vejo o próprio Deus olhando lá do alto e dizendo: não, meu filho não, não, a minha filha não, não, porque eu comprei ela, foi com meu sangue, não, porque eu comprei ele, foi com meu sangue. Aleluia. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui por essas portas, eu quero dizer uma coisa para o teu coração. O diabo está lá fora tentando te acusar, tentando dizer que você é fraca, tentando dizer que você é fraco, mas eu louvo a Deus, porque verdadeiramente eu sou fraco, verdadeiramente você é fraca, mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Glórias a Deus. Satanás, muitas das vezes, ele acha que ele vai tentar nos ganhar batalha, mas ele entende tudo errado, porque a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades do ar. Aleluia. Deus, ele colocou ferramentas espirituais na tua mão, meu irmão. Aleluia. E essas ferramentas espirituais que ele colocou na tua mão, de uma coisa eu tenho certeza: pode falhar o fuzil, a pistola, aleluia, mas a ferramenta espiritual de Deus, esse não falha. Dá glória a Deus. E o que eu gostaria de associar o sumo sacerdote Josué com Zorobabel é porque Zorobabel tem quase que o mesmo ofício do sumo sacerdote. A diferença é que Zorobabel, ele era um governador, ele era um político, ele era uma pessoa de cargo público. E esse homem chamado Zorobabel, ele era como que um segundo Neemias. Ele tinha que fazer com que a obra viesse a continuar. A responsabilidade dele era fazer com que o povo viesse construir o muro, construir o templo do Senhor. E naquela época, esses cargos políticos, esses cargos públicos naquela época, de governadores, de prefeitos, de reis, imperadores, não era como nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, qualquer um que sabe falar, entra. Mas naquela época, pastor, o pau quebrava.
Para ser governador, prefeito, imperador, rei, o cara tinha que ser bom de braço, bom de perna, né? Sanguinário. Tinha que matar com os olhos, matar com a orelha, matar com o que desce. Glória a Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Esse homem aqui chamado Zorobabel, ele não dormiu e acordou como um governador. Ele lutou. Ele batalhou por aquele cargo. E eu creio que ele era um homem bom. Ele sabia trabalhar. Mas a Bíblia diz que até o ânimo de Zorobabel estava lá embaixo. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma visão. Deus dá uma visão para o profeta Esdras. E Esdras vai entregar a profecia para Zorobabel. E a interpretação que ele vai dar da profecia para Zorobabel era dizendo para ele que não seria por força e nem por violência. Sabe por que ele fala que não era por força nem por violência, meu irmão? Porque, pelo que eu entendo, esse camarada aqui já tinha tentado de tudo que tu imagina para a obra de Deus. Quem sabe ele já tinha batido, já tinha dado uns pescotapas no vice, ou no presidente, no diácono, no prefeito. Tem que fazer, tem que andar. Meu Deus! Mas o negócio não dá, o trem não dava. Aí quem sabe Zorobabel já estava partindo para agressão, para violência. Aí Deus usa o profeta. Opa! Não é por força nem por violência. Aleluia, Deus. Mas é pelo meu espírito. Ô, papai da glória. Remanto de cá pro céu de Candará. Sabe o que eu entendo com esta palavra, irmão? Sabe o que eu entendo? Com todas as dificuldades de Josué, com todas as dificuldades de Zorobabel, Deus contava com eles para a sua obra. Alamanda subirá. Eles estavam, meu irmão. Quando você olha para essa palavra aqui, quando você olha para essa mensagem aqui, a primeira coisa que vem na tua mente era que o sumo sacerdote ia ser fulminado. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é que o governador Zorobabel ia ser exterminado. Mas a Bíblia diz que Deus faz. Muitas das vezes Deus vem na contramão da lógica. Muitas das vezes Deus ele não está no que a maioria está dizendo. Deus ele não está no que a maioria está dizendo. Que nem sempre. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Na maioria das vezes, enquanto todos falam uma coisa, Deus fala outra. Porque Deus pega o fraco para confundir o grande. Deus pega o louco para confundir o sábio. Deus pega o pequeno, o desajeitado, o que não entende, o que não sabe, aquele que ninguém dá nada, aquele que todo mundo olha e fala: ih, esse daí não tem jeito, essa daí não tem jeito, e aquele ali é sem futuro, aquela ali é sem futuro, e aquele ali sim, mas aquele não, mas é esse que diz que não, é esse que Deus diz que sim. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus olha para Zorobabel e fala: Zorobabel, não é por força nem por violência, mas será pelo meu espírito. E ainda digo mais para você, Zorobabel: quem é esse monte grande diante de você? Será uma campina, será, aleluia, não será morno. Você sabe o que Deus estava dizendo? Se eu estiver contigo, não tem terremoto, não tem vento, não tem tempestade. Aleluia. Deus está na tua vida, Deus está na minha vida. Levanta a tua mão da glória a Deus, porque o mal que te trouxeram foi o bem que te fizeram, meu irmão. Aleluia. Muitas das vezes o diabo pensa que está fazendo mal, mas ele não sabe que ele está contribuindo para o bem na minha vida. Ele está contribuindo para o bem na tua vida. Aleluia. Eu profetizo na tua vida nesta noite, meu irmão, que o que Deus vai fazer na tua vida vai ser extremamente o contrário do que o diabo diz que vai fazer. Que o que Deus vai fazer na tua vida vai ser exatamente o contrário do que Satanás falou que vai fazer. Quando eu olho aqui para essa palavra aqui, irmão, já encerrando já esta palavra, quando eu olho para esta palavra, aqui eu vejo um despertamento.
espiritual que Deus traz. Um despertamento para Josué, sumo sacerdote, e um despertamento, um avivamento espiritual para o governador Zorobabel. Deus, ele traz um despertamento, um avivamento. É isso que Deus está querendo fazer nos dias de hoje. A igreja de Deus dos dias atuais, do século 21, está precisando de uma reforma. A igreja dos dias de hoje, dos tempos modernos, está precisando de uma reforma. Deus, ele está querendo mandar um avivamento para esse local. Aleluia. Frases de John Wesley. John Wesley disse: me dê 100 homens que não temem, aleluia, nada a não ser a Deus, e eu ganharei o mundo para Cristo. Aleluia. Deus está precisando hoje de homens, de mulheres que não temem ao diabo, de homens, de mulheres que não têm compromisso com o mundo, de homens, de mulheres que estão querendo mesmo o céu, que querem abandonar o pecado, que querem se desfazer das coisas dessa terra. Aleluia. Sabe por quê? Porque quanto mais você tem dessa terra, mais você quer dela. E Deus está dizendo: eu estou querendo trazer um despertamento espiritual para o meu povo. Naquela época, o povo precisava verdadeiramente de um sumo sacerdote com as vestes limpas, independente que o templo estava destruído, independente de que o povo estava desanimado, mas Deus queria um sacerdote que mantesse a mesma pegada, a mesma oração, a mesma vontade. Deus queria que o governador Zorobabel não viesse ser contagiado pela mornidão, pela frieza do povo que estava, mas era o que estava acontecendo. Zorobabel estava sendo contagiado, e nos dias de hoje não é diferente. Muitos de hoje já têm se contaminado, já têm se contagiado por causa da fraqueza, por causa da frieza da igreja do século 21. Mas a igreja precisa ter uma reforma. Precisamos voltar às nossas origens, precisamos voltar para as praças, precisamos voltar para as ruas, precisamos voltar para os cultos no ar livre, precisamos voltar aos folhetos, precisamos voltar às horas nonas, às orações matutinas, precisamos voltar ao jejum, precisamos voltar às orações de madrugada, precisamos voltar a ser exemplo nessa terra. Elevachando, calavachando Arábia. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, porque hoje, quando você diz que é evangélico, hoje quando você diz que você é crente, a sociedade olha para isso como se fosse uma religião qualquer, olha para isso como se fosse a mesma religião do umbandismo, a mesma religião do espiritismo. Eles são evangélicos. E os outros? Os outros são espíritas. Não, irmãos, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Aleluia. Quando você faz uma carne lá na tua casa e você coloca sal na carne, o sal fica com gosto de carne ou é a carne que fica com gosto de sal? Aleluia. É lógico que é a carne que fica com gosto do sal, mas o sal não fica com gosto da carne. Quando você vai cozinhar um feijão na tua casa, quem cozinha feijão aqui, irmão? Pode não. Quem cozinha feijão? Eu não, eu vou abaixar a minha. Um dia eu vou aprender. Mas quando você vai cozinhar o feijão, missionário Henrique, quando tu faz 1 quilo de feijão, tu coloca 1 quilo de sal? Coloca 1 quilo de feijão, coloca 1 quilo de sal, missionária. Aleluia. Você está entendendo o mistério, irmãos? Basta um pouquinho assim. Basta um pouquinho assim. No Brasil, nós temos aproximadamente 50 milhões de brasileiros evangélicos. 50 milhões de brasileiros que são evangélicos. Aleluia. Uma frase de um grande homem de Deus chamado Leonardo Ravenhill. Ele vai dizer que se 50 milhões de brasileiros, vivessem como crentes verdadeiros por um dia, aleluia, somente por um dia, o Brasil seria diferente. Aleluia.
Sabe o que significa isso? Deus, Ele quer trazer um avivamento para a tua cidade. Deus quer trazer um avivamento. E sabe o que é um avivamento, meu irmão? Avivamento não é barulho. Avivamento não é gritaria. Avivamento são pessoas querendo Deus. São pessoas com vontade de conhecer a Deus. Avivamento são pessoas querendo conhecer a pessoa do Espírito Santo. Avivamento são pessoas querendo o céu. Avivamento são pessoas se arrependendo, como naquela cidade que vai dizer que na década de 18 um avivamento grande chegou naquela cidade na França, e aquela cidade foi tomada tão grande por um grande pregador chamado John Wesley, que a história vai dizer que os políticos começaram a entregar luva branca para aquele povo. Por quê? Porque não tinha mais assassinato, não estava tendo morte, não estava tendo tragédia. Sabe por quê? Porque um avivamento chegou naquela cidade. Remanto na Vaxã da Arábia. Aleluia. Se um avivamento chegar, não, na tua vida espiritual, você vai contagiar aquele povo do teu trabalho. Se um avivamento chegar na tua vida, meu irmão, o despertamento de Deus chegar na tua vida, você vai contagiar o pessoal da tua escola. Eu me lembro que em uma época da minha vida, quando eu tinha aproximadamente 16 anos de idade, Deus, Ele me usou de uma maneira tão grande no meu colégio, de uma maneira tão grande, através de um outro jovem chamado Felipe, lá da igreja do pastor Marco Pereira. E eu estava ali recebendo da parte de Deus, aprendi muito. Fui contagiado pelo fogo que estava nos olhos daquele jovem. Eu com 16, ele com 18. E eu ficava ali olhando para ele. Eu queria orar igual ele orava. Eu queria ler a Bíblia igual ele lia, meu pastor. Sabe? Aquela vontade, aleluia, de sentir a mesma coisa. E eu me lembro, irmãos, que o Felipe saiu do Farrula. E eu fiquei sozinho no Farrula. Mas eu já estava, irmãos, eu já estava cheio da graça de Deus. Aí eu me lembro que quando o Felipe saiu, não tinha culto. O que a gente fazia era pregação. A gente pregava no corredor, a gente pregava no pátio. Volta e meia a gente era chamado na secretaria e a diretora chegava e falava: isso aqui não é igreja, o que vocês estão arrumando? Vocês estão fazendo exorcismo nas costas, isso não pode. E a gente: não, desculpa, não, mas Deus tocou, não vai acontecer assim, mas não. No outro dia estava eu e ele lá. Aleluia, não dava não, meu pastor. Ela já vinha rindo, o nome Dona Ana vinha rindo já para falar com a gente que ela sabia. E eu me lembro, irmãos, que uma vez eu tinha jejuado tanto naqueles dias, tinha jejuado tanto, que eu não estava conseguindo nem andar. Aleluia, de tão fraco que eu estava. Aí eu subi em cima de uma pedra e eu comecei a cantar o hino 15 da harpa cristã na hora do intervalo. Meu irmão, de repente veio uma jovem com o nome de Andresa, e aquela jovem veio e começou a achar bonito, mas de repente ela foi possuída por um espírito maligno, e eu desci correndo daquela pedra para não deixar o alvoroço. Mas quando eu desci da pedra, que eu expulsei o demônio, que eu olhei, estava aquele povo tudo em volta. Aleluia. Aí alguém falou assim: por que a gente não vai para a sala aqui do lado que fica vazio? Aleluia. Aí eu falei: ué, essa sala está vazia? Aleluia, irmão. Eu fundei uma escola, uma igreja no colégio. Aleluia. E ali passou todos os dias, na hora do intervalo, estava lá, aleluia, a classe do ensino médio, aleluia, o primeiro andar, irmão, ficava assim lotado, gente do lado de fora. Apareceu o cantor, apareceu o pregador, um jovem de 16 anos de idade, aleluia, mas com vontade de fazer a obra de Deus. Sabe o que significa isso? É um despertamento espiritual. Você nem percebe, mas você começa a contagiar. As pessoas vão olhar e falar: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual ao Deus dele, eu quero adorar o Deus dela. Aleluia. Dessa forma, eu profetizo que vai acontecer na tua casa. A tua família não vai ser envergonhada por demônios, mas a tua família vai ser honrada. Aleluia. Levanta a tua mão, quem crê assim, da glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Eita, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé comigo.
Eu quero levantar uma oração aqui para a campanha que nós vamos começar aqui nesse lugar. Nós vamos começar uma campanha aqui, uma campanha de avivamento espiritual aqui às segunda-feira. Quem crê da glória a Deus? Quem crê que Deus vai operar aqui nesse lugar, nessa campanha de avivamento, irmão? Deus, Ele vai trazer, Deus quer trazer despertamento espiritual aqui. Eu creio. Aleluia. Eu quero que nesse momento você se desligue da terra, porque o avivamento vai chegar primeiro em você. Bota a mão no teu coração aí, primeiro em você. E eu quero que você clame a Deus aí agora junto comigo, porque, irmãos, eu estou aqui apenas como um canal de Deus para a tua vida. Fecha os teus olhos aí e começa a falar assim: Senhor, muda a minha vida. Senhor, que as pessoas venham olhar para mim e venham sentir vontade de te conhecer, porque um crente avivado é assim, irmãos. As pessoas olham para ela, as pessoas olham para ele e sentem vontade de conhecer Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos, fale com teu Deus, começa a falar com Ele, começa a clamar a Ele. Eu quero ouvir a igreja orando. Se você não consegue orar, então glorifica. Glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória. Conselheiro. Deus. Forte. Glória a Deus. Príncipe da Oh, meu paz. Deus. Meu Deus. Eu creio que tu vai levantar essa mulher, Senhor. Eu creio, ó Pai, que tu vai levantar, meu Deus, esse homem. Eu creio, Deus, que tu vai levantar, Senhor, este povo, ó Pai. Aqui nessa cidade de Engenheiro Belfort. Eu creio, ó Pai, que tu vai impactar, meu Deus, almas. Eu creio, Deus, que tu vai impactar vidas, corações, através de mim, Senhor. Eu quero me lançar, Senhor, para a tua obra. Meu Deus, assim como Estevão, ó Pai. Ó Deus, ele consegue, ó Pai, reter 80 sacerdotes. A tua palavra fala que teu Espírito repousava sobre Estevão. Amabraxandarada. Meu Senhor da glória, essa da mesma forma, Pai. Me coloca nesse lugar. Me coloca, meu Deus, no meio desse povo, ó Pai. Aleluia. Me coloca também, ó Pai, no meio desse povo. Aleluia, como um homem, ó Pai amado, exemplo. Ó Deus, aonde as pessoas olham e sentem a tua presença. Meu Deus, faça assim também na vida do teu povo. Faça, meu Deus, assim também na vida do povo, ó Pai amado, dos que aqui estão. Meu Deus, que teu servo, meu Deus, que é teu servo, ó Pai, vem abrir a boca. E quando ele abrir a boca, as pessoas venham receber. Quando ela abrir a boca, as pessoas venham ser renovadas. As pessoas venham ser restauradas. Ah, meu Deus, eu não aceito, ó Pai, que nós venhamos, Senhor, ser contagiados. Mas eu quero, meu Deus, profetizar que nós vamos contagiar. Meu Deus, Satanás não vai ter espaço. Meu Deus, o diabo não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Não vai ter espaço, não, meu Deus. Oh, meu Deus da glória. Para quando viciado, para quando aidético, para quando aquele que está aqui na fundada, na cachaça, na maconha, na cocaína, no crack. Ele vem, Senhor, ser impactado. Ele vem, meu Deus, ver algo diferente. Algo diferente. Algo diferente. Algo diferente. Meu Deus, oh meu Deus, enche a tua igreja. Enche a tua igreja. Oh meu Deus, enche o teu povo. Oh meu Deus, enche o teu filho. Como diz o corinho, ó Pai. Ou tu me enche ou tu me mata. Ou tu me enche ou tu me mata. Mas eu não quero viver vazio nessa terra. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser, meu Deus, cheio. Eu quero ser cheio. Enche o teu povo. Enche o teu povo. Enche a tua filha. Enche o teu servo. Enche, meu Deus. Enche, meu Deus. Clama, igreja. Clama, igreja. Clama, irmão. Clama. 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 Clama.
conseguindo jejuar, você que não está conseguindo vencer o pecado, você que não está resistindo, você que está vendo que está mudando, a tua vida espiritual está diferente. Você está percebendo que aos poucos, devagarinho, sorrateiramente, o diabo, ele tem entrado na tua vida. Uma fraqueza espiritual está no teu coração. Eu te convido a você clamar e pedir a Deus: Senhor, me desperta. Senhor, me desperta. Senhor, me desperta. Diga para ele: eu não sinto mais aquele calor. Eu não sinto mais aquela vontade. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Pai. Eu não sei o que está acontecendo comigo, meu Deus. Mas eu não quero ser mais um, não. Eu não quero morrer desse jeito, não. Eu não quero morrer dessa forma, não. Ei, se você está sentindo fraqueza espiritual, ele é bacana. Se Satanás está te conduzindo para o pecado, poupe a tua alma, poupe o teu espírito. É dia de dar 180 graus. Você vai dar meia volta. Você não vai errar. Você não vai parar. Você não vai voltar. Você não vai recuar. Toda a Arábia. Tu é profeta de Deus. Tu é homem de Deus. Tu é mulher. Foi Deus que te chamou. Levanta tua mão. Levanta tua mão. Fecha os teus olhos. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche. Cadê o teu vaso de azeite? 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 Olha o anjo do Senhor. O anjo que se apresentou para o sumo sacerdote Josué. Ele se apresenta diante de ti. Rebaraçudo, rebunda, calava, xendarada. Rebunda, campo. Alavaçudo, terminança. Remanto, debre, ocalo, caio. Remalite, não lhe propasse, velebara, saia. Rebale, canto. Rebale, canto, ebinar. Ebinar, sinara, subinário. O que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo comigo? Meu Deus, que mistério é esse? Assim Deus faz palavra, mulher. Remato na batalha, você dará. Ah, Maraxédia, mas eu conheço o teu coração. Remato, eu conheço os teus caminhos. Emina Sarábia, Emina Candarábia. E é por isso aí, ó, que eu dou renovo para tua alma. Rebale Calabaxandarábia. Amanda Calabocédia. Tu sabe que tu é exemplo. Tu sabe que eu te chamei. Remanto na Baixandarábia. Alaba Calabaxandarábia. E é por isso que o machado é pesado na tua mão. Ele na Calabaxandarábia. E é por isso que tem que ter equilíbrio. Porque se não tiver equilíbrio, esse machado corta. Ai, dúvida, caralho! Ah, na Baixandarábia! Na Baixandarábia, Alamando que decora Baixários! Alamando Calabocédia! Olha como eu confirmo aí, ó! O teu propósito! Vou bater a
Glória a Deus. Feche os teus olhos. Ela assume, meu Deus. Jesus, que mistério profundo é esse? Jesus, que coisa forte é essa? Repara, assume, canto na braçada. Olha aí. Olha o avivamento que Deus está mandando aí. Olha o avivamento que Deus já está mandando aí. Repara, calma, subir na candarábia. Amado, família, desperta. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Feche os teus olhos, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Feche os teus olhos, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Dá glória, dá glória, dá rede. Diabo! Esse capeta me afrontou ali na portaria. Rebanho na Xandarábia. Quando eu entrei aqui nesse lugar, meu irmão, eu vi tanta rua com uma ferradura de cavalo lá fora, me afrontando. E Deus falou comigo assim, meu servo. Rebaracana na Xandarábia. Eu vou fazer um negócio sério aqui nesse lugar. Vou levantar na Xandarábia. Pode sair mesmo de Satanás. Vou sair, Satanás. Pode bater retirada, diabo. Ele meteu a machete. Aplauda Jesus ali, aplauda Jesus. Meu Deus. Nabacala Xandarábia. Meu Deus. Revidara sub na Xandarábia. Vai ficar espesso. Revinacala sede canto na Vai ficar pequeno, Xandarábia. Jesus. Ele baixou em Já está Candarábia. pequeno o negócio. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Quem teve algo da parte do Senhor, visão, revelação que Deus Meu mostrou. Deus.